Bom dia, pessoal! Fala galera, beleza? Boa noite aí no Brasil, né? Boa noite no Brasil, No bom dia Brasil. aqui! E O aí, pessoal tá entrando. vamos entrando aí devagarzinho, vamos dando esse bom dia, esse boa noite aí pra gente. E vamos que vamos lá, a Nina já entrou, a galera entrando. Isso aí. Pessoal, a gente disse que a live seria no YouTube e no Instagram, porém, estamos com problema no nosso YouTube. Imprevistos Problemas acontecem. técnicos, né? Ao vivo, dá uma dessa, mas tudo bem. A gente vai resolver esse problema já pra Na próxima, próxima mas aula. essa live aqui, infelizmente, vai ser só no Instagram, né? Pois é. Então, se você ainda não tem o material complementar aí dessa live, é só você entrar na nossa bio, que na bio você vai ter lá Masterclass, né? O Plano Austrália, você vai conseguir baixar. Mas quem se inscreveu já vai ter recebido, há uma hora atrás já vai receber, né? O Um material material. complementar. Então é isso, pessoal. Vai ser muito legal o dia de hoje. Tô doida para compartilhar com vocês aí nosso conhecimento, nossas experiências. Vai ser demais. E esse material é legal acompanhar porque ele está bem completo. Tudo que a gente vai falar aqui, né, vai ter nesse material, vai ter ali para vocês seguirem com a gente ali. Então, não esquece de pegar esse material aí. Então, olha aqui. Aqui é só vocês irem nesse segundo link aqui, ó. Vocês conseguem baixar este PDF que a gente preparou com os exercícios para a aula de hoje. Olha, não recebi por e-mail, Diego, a gente mandou há uma hora atrás. Se você não recebeu por algum motivo, é só você clicar aqui nesse segundo link aqui que você vai receber, você vai conseguir fazer o download na hora, Vou dar tá? uma Só olhadinha colocar ali seus dados. no spam também, né? Que pode ter ido pro spam. Pode ser que tenha ido pro spam. Então, nesse segundo link aqui, vocês conseguem ver na nossa bio, tá bom? Bem, eu quero saber, enquanto o pessoal tá entrando, da onde vocês são, onde vocês moram, que cidade que vocês são, pra gente já ir se conectando e se conhecendo. Vai falando aí. Sim, estava esperando no YouTube, desculpa, mas realmente tivemos esse A problema. próxima vai rolar. Mas exatamente, o conteúdo vai ser entregue aqui da mesma forma. Vou baixar, obrigada também, vi no spam, não tinha nada, legal, só entrar lá e vocês vão conseguir baixar. São de São Paulo, Santo André, eu sou de Santo André. Santo André, Que conterrâneo. legal. Rodolfo de São Bernardo, eu sou de Santo André. Que mais? Sorocaba. Boa. Muito bom. Lembrando que o assunto de hoje, né, vai ser por onde começar, né, o intercâmbio ou a sua migração, seja lá o que você queira fazer, mas por onde começar, né? Então a gente vai dar todas as dicas aqui, vai contar um pouquinho da nossa história também, por onde a gente começou, como foi tudo isso aí. E vocês podem mandar perguntas também aí relacionadas a esse assunto de hoje, que a gente vai tentar responder todas, principalmente mais pro final, né? Exatamente. Então, Rio de Janeiro, olha lá, ó. Galera do Rio, galera de todo lugar aí, que legal. Oba, pessoal entrando. Muito bom, muito bom. Olha, tem de vários cantos aí do Brasil, hein? Muito bem. Bom, pelo menos aqui tá friozinho, a gente tá bem aconchegado aqui em casa. Já aproveita, vocês também já pegam aí um café ou então um chocolate, alguma coisa, pra gente poder ter esse bate-papo aqui bem gostoso, essa aula de hoje. Inclusive, a gente tem um bebezinho que tá dormindo aqui do lado. Que tá dormindo do lado, então se caso eu sumir um pouquinho de repente aí, foi porque eu tive que salvar a vida de um bebê aqui, mas tudo continua, não para não. Isso, Jesse Terra, vai ser por aqui, a gente teve um problema no YouTube, mas a gente vai conseguir entregar por aqui também o nosso conteúdo, tá? Por favor, avisa o pessoal, o chat. Ó, o chat tá rolando aqui, eu acho. Vou avisar aqui, boa ideia, gente. Aí, tá vendo? Por isso que vocês são ótimos, né? Tá São incríveis. dando as ideias aí pra gente arrumar o probleminha aqui. Já vamos arrumar, já vamos avisar a galera. Já estamos quase começando, já tem uma galera aí, hein? Já tem uma galera esperando aí, que da hora. Boa. Isso aí, por enquanto o bebê dorme na paz ali. Legal esperar o pessoal do YouTube vir pra cá, pra eles também não perderem nada, né? Muito bom, muito bom. E eu vou mostrar aqui pra vocês, por enquanto eles chegam, o PDF. Esse aqui é o PDF que a gente mandou pra vocês e que vocês também conseguem acessar
aí no link da bio. É um material gratuito e que ele é todo trabalhado para essa aula de hoje, né? Por onde começar. Então aqui tem alguns exercícios que vocês podem fazendo à medida que a gente for conversando, ou vocês podem deixar para depois também, porque essa live vocês vão ficar refletindo sobre várias coisas. Depois que terminar, vocês vão pensar, poxa vida, agora eu tenho que pensar no meu plano, eu tenho que pensar o que eu vou fazer daqui para frente. Então, eu acho que para muita gente vai ser assim uma abertura na mente, realmente para saber assim, poxa, agora eu vou pensar nos meus próximos passos, tá? Então, é um PDF muito bacana que vocês vão baixar aí e vão ter todas essas informações. E não é só essa live, né? Essa semana aqui vai estar pauleira, tem live todo dia até domingo, né? Todo dia. Todo dia e cada hora com assunto. E então fica ligado que essa semana vai ser boa. Bom, acho que... Vamos começar? Vamos começar, não para de enrolação, a galera já tá aí já. E quem não tiver vai entrando aí, a gente vai tentando explicar tudo de novo. Muito mas bom. Vamos embora. É isso aí, gente. Então, antes da gente começar falando aí dos materiais, do material que a gente disponibilizou para vocês e tudo mais, a gente vai falando do material e vai também contando um pouco aqui da nossa história para vocês, né? Por onde começar? A gente vai dizer por onde a gente começou, né? E à medida do que a gente vai contando a nossa história, a gente vai contando também para vocês quais foram os erros que a gente cometeu quando a gente começou. Nesses 5 anos de Austrália, né? Para quem não nos conhece, tem gente nova chegando aqui. Para quem não nos conhece, a gente chegou aqui em 2016, 5 anos atrás. A gente completou esse mês, 5 anos. Esse mês, dia 1º de abril, mas não é mentira. E aí, a gente aprendeu muito nessa jornada, né? Hoje eu trabalho numa agência de imigração e também numa agência de intercâmbio. Então, já faz 4 anos que eu trabalho nessa área. Tenho bastante conhecimento com isso, apesar de não ser agente de imigração. E também trabalho com RH aqui, né? Hoje eu trabalho com processos seletivos, recrutamento. Então, estou bastante habituada com essa questão do mercado de trabalho aqui na Austrália, né? Essa é a minha área mesmo, desde o Brasil. Trabalhava com RH há mais de 10 anos. E aqui na Austrália hoje eu sei como que funciona o mercado aqui também, né? E tem inclusive muitas coisas que a gente vai falar nessa semana ainda sobre o mercado de trabalho, mas aí é uma outra live, uma outra aula. Então, para começar, vocês entenderem um pouquinho aí qual foi a nossa história, como viemos e por que viemos, a gente vai se apresentar um pouquinho e falar o que a gente fazia no Brasil. Então, lá no Brasil, por muitos anos eu fui da área gráfica, né? Trabalhei em várias gráficas grandes e tal, e depois a gráfica começou a dar umas quedas e tal, eu tentei abrir meu próprio negócio, que eu tentei abrir uma empresa de locação de equipamento de som, e depois eu tentei abrir uma doceria, né? Então esse era o Rodolfo lá do Brasil e era o que eu fazia, o que eu fiz por muito tempo lá, né? E aí teve uma época que também ele ficou desempregado, foi uma época bem difícil pra gente, porque só eu trabalhava. Ele não conseguia se recolocar no mercado de trabalho, ele não sabia exatamente o que ele queria fazer. E foi ali que eu falei assim, poxa, a gente tem que dar, né, uma pausa nessa situação. E eu sempre tive o sonho de morar fora. Minha pegada era sempre os Estados Unidos, queria morar nos Estados Unidos e tal. Mas porque ele ama praia, ele ama surf, né, ele ama tudo que a Austrália proporciona. Aí a gente pensou assim, por que não Austrália? Né? Começamos a repensar e ver o por que não Austrália. Estados Unidos é aquela coisa que eu acho que todo brasileiro, né, tem na mente quando fala vou morar fora, né? Estados Unidos, só que lá as coisas não são fáceis, né? Então... Não, é bem diferente para conseguir um visto, né? É muito mais complicado. E a Austrália tinha tudo que a gente queria, em termos de clima, em termos de condições de trabalho, em termos de língua, cultura. Então a gente resolveu vir para cá em 2016, mas assim, foi em 5 meses, gente, a gente veio pra cá sem nem muito planejamento. A gente não sabia o que fazia uma agência de intercâmbio direito, a gente não sabia o que era um agente de imigração. Sei lá, a gente chegou aqui achando que a gente ia ficar no visto de estudante pra sempre, sei lá. Na verdade foi assim, né, a Dé sempre com essa vontade de morar fora, sempre com essa ideia desde pequenininha, né, desde de adolescente ela quis morar fora. E aí a gente casou e aí ela começou a falar isso pra mim, né? Eu queria ter uma experiência em outro país, eu queria... Falei, olha, tô com você, vamos pra onde você for, tamo junto, eu me jogo com você aí, vamos ver quais são as possibilidades e quais seriam os países que dariam pra fazer isso. Então a gente começou essa pesquisa aí, Canadá, Austrália e tal,
e a gente viu que a Austrália tinha mais a nossa cara, assim, né, de tudo que envolvia ali, desde clima até trabalho, poder trabalhar, estudar. Então, esse foi um dos motivos que a gente escolheu a Austrália. E aí, o que aconteceu? A gente teve que tomar uma decisão muito difícil. Na empresa que eu trabalhava, eu pedia sempre para ser expatriada, né? Eu queria muito ser expatriada. E expatriada é quando eles, né, mandam você para um outro país dentro daquela mesma empresa. E aí eu recebi uma oferta para ser expatriada e ir para a Holanda. E aí eu falei assim, poxa vida, mas lá eles nem falam, o Dutch é a primeira língua, né? Eles falam inglês também, mas assim, eu não sei se é isso que eu quero, porque eu ia trabalhar pra caramba, eu era extremamente workaholic, sabe? E aí eu falei assim, poxa, mas também não tem as praias, não tem o surf, não tem as coisas que o Rodolfo quer. E é uma decisão que a gente tem que tomar como casal, né? Acho que tem muitos casais que estão assistindo aí, assim, é uma coisa que a gente tem que fazer em conjunto, porque a gente tem que estar feliz juntos, né? Onde a gente estiver. E é muito difícil morar fora só em casal. A gente vai estar longe da família, a gente vai estar longe de todo mundo, é uma vida nova. Se os dois não estiverem alinhados, fica cada vez mais difícil. Foi daí que a gente usou, que é o primeiro material que eu quero aí explicar para vocês, a tabela das estrelinhas. Débora, o que é essa tabela das estrelinhas? Isso aí funciona, viu? Ela pratica comigo para tudo que eu quero fazer e funciona. Gente, essa tabela serve para tudo na nossa vida. Se a gente quer alugar uma casa, se a gente quer tomar uma decisão importante, ela te ajuda a não pensar só com a forma emocional. Ela te ajuda a te pensar também de uma forma racional, colocando isso no papel. Então, aqui no material de vocês, para quem tá chegando agora, o link tá na bio. Lá na bio, o segundo link da bio, vocês vão conseguir ver esse material aqui, ó. Esse PDF aqui, vocês vão conseguir baixar gratuitamente. E tem aqui uma tabelinha, e aí vocês vão conseguir acessar aí no computador ou no celular de vocês. Essa tabelinha aqui é onde a gente fez na época, colocamos no lado esquerdo ir para a Holanda, quais eram, né, os prós e os contras. Colocamos ir para a Austrália e ficar no Brasil, né? Ali a gente conseguiu ver, a gente foi colocando assim, quais são os prós? Por exemplo, na Europa, os prós seria que eu já teria, né, um emprego, uma estabilidade. Diferente da Austrália, que eu ia ter que vir para cá para fazer o quê? Para limpar a privada. Pro Rodolfo, né? Quais seriam os prós e contras? A gente foi colocando um peso e a gente foi colocando as estrelinhas de cada um. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo para vocês para poder conseguir escolher uma cidade, né? Porque tem muita gente que tem dúvidas sobre como escolher a cidade e tal. Então, a gente até deixou um exemplozinho para vocês aqui e vocês podem ir colocando. Por exemplo, se você gosta mais de frio, talvez você vai colocar 3 estrelinhas para Tasmânia, do que para Darwin, que é um lugar muito quente. Então, essa tabelinha você consegue colocar as estrelinhas em cada um dos pontos e no final você consegue somar isso, ver o total e ver qual é o que mais te agrada, quais são os que tem mais vantagens para você. E foi essa tabelinha que a gente utilizou na hora de escolher, né, se a gente via para a Austrália ou não. Confesso que eu fiquei com muito medo, gente, muito medo mesmo de vir para a Austrália, porque é trocar o certo pelo incerto, era trocar a Holanda, que eu ia continuar minha carreira, que eu ia trabalhar numa multinacional, e vim pra cá pra nem ter emprego, não tinha nada, a gente não conhecia ninguém, né? Conhecia ninguém, não conhecia nem a cidade. Depois que a gente escolheu a Austrália, foi um processo de escolher a cidade também, né? Que usamos a tabelinha também, né? Exatamente. Sim, a Jéssica tá perguntando a bio no Instagram? Sim, a bio no Instagram. Tá aí no segundo link da nossa bio no Instagram material. E aí a gente falou assim, poxa vida, e agora? A gente fez a tabelinha, deu a Austrália. Seria bom para mim, seria bom para ele, seria bom para nossa família. E aí, por isso que a gente acabou escolhendo a Austrália. Então, por que a gente está compartilhando essa tabelinha com vocês? Primeiro que ela funciona para tudo que você quiser decidir na sua vida, colocar no papel. E segundo, porque tem muita gente que está assistindo a gente aí no Brasil, apesar de saber que tem muita gente que tem um sonho de vir para cá, mas é uma decisão difícil, gente. Vamos combinar, não é fácil. Pegar, largar seu emprego, se você tiver emprego, largar sua família, largar tudo que você conquistou. Às vezes você já comprou um carro, já comprou uma casa, tem que vender.
para vir para um lugar desconhecido, é natural ter esse medo, viu? É bem comum, não sinta que é só você que está sentindo esse medo de mudar de país, mas... Mesmo porque se não tiver medo, tem alguma coisa errada, né? Tudo que a gente faz, assim, de grandioso, tem que ter medo, senão tem alguma coisa errada. Exatamente. Então, não é fácil para ninguém mudar. E que nem meu avô, meu bisavô, ele saiu da Itália de barco, sabe? Não tinha telefone, não tinha nada na época. E foi pro Brasil tentar a vida. E eu consigo ver isso também na gente, sabe? A gente veio para cá tentar a vida, mais qualidade de vida, mais segurança. Era o que a gente queria, né? Então, a gente escolheu Perth. A gente escolheu Perth, escolheu a Austrália, depois escolhemos Perth, né? Então, e como foi, depois da gente ter escolhido, como foi esse processo do nosso planejamento, né? Então, como a gente não tinha informações, a gente escolheu Perth. Então, o que a gente vai fazer? Vamos no YouTube. Né? Vamos no YouTube pesquisar, vamos conhecer a cidade, vamos ver se tem vídeo. E na época, não tinha nenhum vídeo sobre Perth. Tinha uma meia dúzia ali sobre... Sydney, né? Melbourne, só que não eram cidades que a gente queria ir, e sobre Perth não tinha nada. Então já foi bem difícil essa pesquisa da cidade, mas mesmo assim continuamos firme ali em Perth. E aí o que a gente fez? A gente foi procurar uma agência de intercâmbio, né? Sim, a gente nem sabia que era uma agência de imigração. Gente de imigração não tinha ideia do que era, então a gente foi e falou, bom, a gente quer fazer um intercâmbio, então vamos procurar uma agência de intercâmbio. É o que fizemos, fomos numa agência de intercâmbio e lá a gente começou a pegar algumas informações. Só que a agência de intercâmbio, eles te vendem um intercâmbio, um curso de inglês, né? E foi o que a gente fez. Bom, quanto tempo? Primeiro a gente decidiu quanto tempo que a gente quer ficar, né? Quanto tempo que a gente quer fazer esse intercâmbio. A gente decidiu que ia ser por 6 meses. Então a gente foi lá, fez um orçamento por 6 meses, vimos quem ia estudar inglês, quem que não ia, e aí a gente saiu com aquele orçamento na mão e fomos para casa pensar, né? Foi. E aí eu comecei fazendo inglês, né? Fiquei 6 meses estudando inglês acadêmico numa universidade. Eu queria muito estudar numa universidade. E o Rodolfo foi como partner, né? Como visto de estudante, dá para você colocar seu marido ou sua esposa também no visto. E ele foi estudando 3 meses. Ele não precisava estudar esses 3 meses, mas como o inglês dele era 0, gente, ele não sabia falar nem the books on the table. Não sabia nada. Nem os números. Nem os números ele conseguia falar. Pra quem tá perguntando, a live vai ficar salva assim, tá bom, pessoal? Depois a gente vai, inclusive, colocar no YouTube pra quem perdeu. Mas ele não sabia falar nada de inglês. Então a gente veio pra cá, eu já tinha o inglês, né, que eu conseguia me comunicar, e foi isso que a gente fez. Só que assim, a gente não tinha ainda clareza se a gente queria morar pra sempre na Austrália. A gente nunca tinha vindo pra cá, a gente não sabia se a gente queria morar aqui pra sempre ou não. A gente tinha uma ideia, gostaria de né? morar fora, mas não sabia se era aqui, se era aquela cidade, como fazia, né? Que é o mais importante, como fazer para morar fora, para ficar aqui, né? Para ser residente, nós não tinha ideia, né? De como ia ser feito. E a gente só foi descobrir que era um agente de imigração chegando aqui. A gente ia nos churrascos, a gente ia conhecendo as pessoas, e as pessoas falavam, porque o visto não sei das quantas, o visto de não sei o que, o sponsor, o skilled visa, e a gente, que é isso, gente? As pessoas, os vistos, eles têm números, né? 190, 189, 187, e a gente, que esses números? Parecem número de presidiária, assim, sabe? O que significa isso? A gente não sabia, a gente teve que sair e descobrir tudo isso, sabe? Inclusive, hoje eu trabalho numa agência de imigração, para mim é um linguajar muito comum, mas na época não era, a gente tinha acabado de chegar. É bem difícil. Primeiro que se a gente já tivesse algumas informações, assim como hoje em dia tem aí no YouTube, tipo, por exemplo, o que é um agente de imigração, teria sido muito diferente, né? Muito diferente. O que eu acho importante é que depois a gente foi lá, fechou um intercâmbio, né? Juntamos nosso dinheirinho lá, vimos quanto ia precisar para tudo isso, juntamos, que a gente chama do planejamento, né? E viemos para cá. E aí a gente descobriu o que era o tal de agente de imigração. Mas antes disso, a gente foi rápido, né? Para tomar essa decisão de se a gente ia querer realmente ficar aqui e tentar migrar ou não. Em 6 meses a gente olhou um para cara do outro e falou, e aí? E agora tem que renovar o visto. A gente vai fazer o quê? Vai embora para o Brasil? Vai continuar aqui como estudante? Ou vai correr atrás das informações? Aí a gente começou a correr atrás das informações
E foi aí que a gente começou a descobrir tudo, né? Exatamente. E aí vocês estão perguntando se a gente passou perrengue, aperto financeiro na época. A gente veio preparado financeiramente, mas na época o dólar estava 3. Ainda não era tanto Não assim, é tão né? alto quanto hoje, mas também não era tão Não era baixo. tão baixo. Então toda vez que a gente convertia no começo, dava um aperto no coração, né? Então, gente, tem que se planejar financeiramente para vir para cá. Não é brincadeira. Quem se vem em casal, se vem solteiro, se vem com família, mais ainda. Com filho Se mais planeja o dobro. Se planeja, gente. Não venha loucura. Aproveita agora que as fronteiras estão fechadas. Faça todas as economias que você puder. Eu sei que tá difícil no Brasil, mas economize tudo que você puder, se esse é realmente seu sonho, porque não é barato. Não é barato vir para a Austrália, não é barato imigrar, mas é possível, né? E uma vez que você chega aqui e começa a trabalhar, você também começa a receber em dólar, né? E aí sim as coisas começam a fluir. Então esse comecinho é um pouquinho mais desafiador, mas depois as coisas vão se ajeitando e aí as coisas vão andando. Bem, voltando para o nosso material aqui, a gente está contando a nossa história e explicando o material. Depois que eu mostrei para vocês a tabela das estrelinhas aqui, antes da tabela das estrelinhas, tem aqui, ó, por que os brasileiros desistem da Austrália? Tá vendo aqui, ó? E é por isso que existe essa aula de hoje. Por quê? Porque conhecendo as pessoas que a gente conheceu aqui ao longo desses 5 anos, a gente viu um comportamento muito repetitivo acontecendo. Das pessoas que resolveram ir embora. Então, o primeiro deles, que eu vou dizer aqui, são as pessoas que não se prepararam financeiramente. Que é o que você está falando agora. É aquele cara que chega só tem o dinheiro ali para pagar a passagem aérea, né? A escola, mas vai chegar aqui, se não arrumar trabalho no primeiro dia, tá enrolado, né? E vem muita gente assim. E essa é a pessoa que acaba ali desistindo porque vai passar perrengue. Vai. E aí, no problema, gente, não é a Austrália. Qualquer lugar que você for no mundo, se você for nessa situação financeira apertada, se você não tem dinheiro só para comer macarrão, sabe assim, para comer só tuna, que nem a gente fala aqui que é o tuna, o macarrão com sardinha. Com sardinha, que a latinha é $1, que é a coisa mais barata que tem no mercado. Se você vem e tendo essa experiência aqui, obviamente que a Austrália não vai ser boa para você. E os Estados Unidos não vai ser bom, o Canadá não vai ser bom, nenhum lugar vai ser bom, porque a sua experiência não foi boa. Então não faça isso. Esse é o primeiro item aí, por que os brasileiros desistem da Austrália? É claro que, só lembrando um pouquinho assim, se todo mundo vai perguntar, mas tem emprego, tá? Tem emprego aqui, você vai conseguir chegar aqui, arrumar um trabalho, mesmo sem inglês. Eu consegui, um monte de gente consegue. Porém, você não sabe quando você vai arrumar esse emprego. Se é em uma semana, se é em um mês, em 2 meses. Então, tem aquele dinheirinho para você saber que pelo menos aí você tá sossegado por uns 3 meses, né? Pelo menos. O segundo motivo, por que os brasileiros desistem da Austrália? Porque não sabem o que estudar. Vem pra cá. Geralmente as pessoas vêm para estudar inglês, né? Não tem inglês suficiente. Mas depois fica aqui renovando o visto de estudante para qualquer curso, para ganhar tempo. E essa questão, gente, de ganhar tempo, eu vejo lá na agência, eu vejo no meu trabalho, o tanto de pessoas que quer renovar visto só para se livrar de um problema. Mas você está criando mais um problema. Porque ao invés de você sentar e fazer um plano decente com o seu agente de imigração e falar, vamos fazer isso, as pessoas ficam renovando para os cursos mais baratos que tem, os mais fáceis que tem, aqueles que não precisam ir para aula, porque tem escola que não exige muito que você vá para aula. Então, começa a fazer isso para ganhar tempo. Só que a questão é que a imigração vai cada vez mais apertando algumas coisas, você vai também ganhando mais tempo de Austrália e aí vai ficando cada vez mais difícil, vai ficando mais velho. Esse é um dos piores erros que as pessoas cometem, né? Com certeza. Porque vai ter uma live aqui que a gente vai falar de custo, né? Uhum. E vocês vão ficar meio chocados o que um erro pode acontecer, o quanto você pode gastar com um erro desse de ficar renovando visto de estudante e não se planejar. A gente vai falar muito de dinheiro nessa live. Não sei se preparam, não perca de jeito nenhum essa live, porque ela é uma das melhores que a gente preparou, uma das melhores aulas. O terceiro motivo, não sabem se querem ficar na Austrália. Então, gente, pensa muito bem se realmente a Austrália é para você. E ao longo dessa semana vocês vão conseguir perceber se é isso mesmo que vocês querem ou não. Mas muita gente não sabe. E a gente já teve amigos, uns 4 amigos que vieram para cá, gostaram daqui, mas também tinham saudades do Brasil, né? E, enfim, cada um com seus motivos pessoais.
E aí, por causa disso, resolveu ir pro Brasil. E depois que estava no Brasil, viu que não era bem assim, que queria estar aqui. A maioria dessas pessoas que a gente conheceu que voltou por algum motivo, seja família ou qualquer outro motivo, hoje manda mensagem pra gente, a gente quer voltar, a gente como faz para voltar, o que a gente pode fazer, só que fica mais difícil, né? Fica mais difícil, mais caro, você vai ter que gastar o dinheiro tudo de novo, você já tá mais velho, tem um monte de coisa que acontece que provavelmente você não consegue voltar mais. Pois é. Inclusive, tem muitos amigos que agora estão no Brasil, mas as fronteiras estão fechadas, né? Que, assim que abrir as fronteiras, eles vão vir porque eles não se identificaram mais com a vida deles no Brasil. Essa parte de descobrir realmente se você quer ficar aqui ou não é importante também, e ela tem que ser rápida, né? Tem. Porque se você fica ali 1 ano para descobrir 2 anos, 3 anos, vamos renovando estudante, você vai perder muito dinheiro, muito dinheiro. E é o que eu costumo dizer, se você tá em dúvida, você já tá aqui na Austrália, e ainda tá em dúvida de se a Austrália é para você ou não, tenta o visto. Não é fácil, gente, é uma correria, dinheiro, é um estresse, tem muita coisa que acontece, sabe, para você conseguir uma residência aqui na Austrália, mas tenta o máximo que você puder, porque uma vez que você conseguiu a residência, você tá livre, você volta, você vai pro Brasil, passa uma temporada, vai para um outro país se você quiser, fica aqui na Austrália, você tem essa flexibilidade, né, fica muito melhor do que você simplesmente largar tudo e ir pro Brasil, depois vai ter que vir para cá e construir tudo novamente. Bem, quarto item aqui, por que os brasileiros desistem da Austrália? Porque não se informam, né? Não buscam informações. E aí a gente costuma dizer que o seu plano de imigração, o seu plano para ficar na Austrália, quem cuida dele com todo carinho e amor, tem que ser você. Não é o seu agente de imigração. Não é. Seu agente de imigração está ali para te tirar as dúvidas, para desenhar um plano com você. Mas você é responsável pelo seu plano. Você é responsável por entrar no site da imigração, por saber quais são as listas, por saber o que está pegando. É você que tem que pensar em tudo isso. Você que é o dono do seu planejamento. O próprio agente de imigração, ele costuma falar assim, eu não vou decidir por você, eu vou te falar os caminhos que você tem, né? Quais são as possibilidades, e essa decisão tem que ser tomada por você. Muita gente vai lá no agente de imigração achando que ele vai chegar em você e falar assim, ó, faz isso, esse é o caminho, tal, e você vai ter que fazer isso. Não, aí as pessoas se decepcionam, né? Exatamente. Próximo item, porque não se adaptam com a cultura ou com as profissões que exercem temporariamente aqui na Austrália. Gente, a maioria das pessoas que chegam aqui, elas têm um emprego para poder se sustentar, né? E isso é normal. Eu cheguei aqui fazendo cleaner, né? Limpando privada, como eu falo para vocês. O Rô veio pra cá lavando pratos, esse foi o primeiro trabalho que ele teve, porque ele nem inglês tinha. E é normal, né? Tem que ser assim? Não tem que ser assim, não é uma regra. Você pode vir pra cá e conseguir um trabalho na sua área, mas não necessariamente vai ser assim. E eu acho que é bom alinhar as expectativas para você não se frustrar. E tem muita gente que vem pra cá e não alinha as expectativas consigo mesma. E aí é bem difícil. Sei lá, eu sou engenheiro e vim pra cá e não quero fazer nada nesse sentido. Tinha bastante exemplo na época que eu estudava, né, que eu ia para aula de inglês, tinha bastante gente que chegava lá e falava isso mesmo, eu sou engenheiro, eu sou médico e eu não vou lavar prato igual você está lavando, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Para essa pessoa vai se tornar um pouco mais difícil ficar aqui, porque você precisa de dinheiro, né? Então você tem que fazer alguma coisa para você ganhar seu dinheiro, e se você não tiver aberto para fazer qualquer coisa, talvez para você arrumar um emprego de engenheiro seja mais difícil. Por quê? Porque primeiro que você precisa de um ótimo inglês. Com certeza. Para ter um emprego na sua área. Então o cara chega aqui, não tem nem inglês e fala assim, eu quero ter emprego na minha área. Não, vamos aprender a língua primeiro. Até você aprender a língua, vamos lá lavar um prato, né? E ganhar o seu dinheirinho para pagar o aluguel, né? Gente, só pensar o contrário. Se você é um americano e vai para o Brasil e não sabe falar português, e você quer conseguir um emprego numa área que exige que você fale português. Não é o fato dele ser gringo, não é o fato dele saber inglês que vai fazer com que ele seja escolhido, né? Tem que falar a língua do lugar. Você pode ser muito bom nessa área, mas se você não falar a língua, você não consegue ser bom. Exatamente. Então tenha a cabeça aberta, saiba que talvez você vai ter que fazer esses trabalhos inicialmente, mas tá tudo bem, né? E aí você vai aprendendo inglês e depois vai criando network. E a gente também vai explicar isso para vocês na aula de recrutamento, as técnicas aí que eu trago para vocês conseguirem aí trabalhar na área de vocês, tá? Saudades da família ou depressão.
a gente tem que cuidar muito, muito, muito do nosso emocional aqui, gente. Tem dia que você acorda que você fala assim, eu vou desbravar essa Austrália. Nossa, vai ser incrível. E tem dia que você acorda chorando que você fala, eu queria muito estar no casamento da minha prima, eu queria muito estar, enfim, com a minha família num domingo, um almoço de domingo. Então, gente, isso é normal acontecer. Mas, às vezes a saudade bate forte, a gente toma uma decisão de ir lá e de, tipo, falar, não, eu vou voltar pro Brasil porque eu não aguento de saudade. E aí você mata a saudade nas 3 primeiras semanas, no primeiro mês. E depois se arrepende. E depois onde fica a saudade? A saudade já foi embora e aí você, né, desistiu do seu sonho. Então, esse é um dos motivos que também muita gente volta pro Brasil. Acham que nunca vão aprender o inglês, né? E esse realmente é um fator muito sabotador. É verdade, a gente acha mesmo, porque eu cheguei aqui achando que eu nunca ia aprender. Quando eu fui lá na minha primeira semana de aula, eu voltei quase chorando. Falei pra ela, olha, eu não vou aprender esse negócio do inglês, não tem jeito. Mas aprende. Porque eu tenho que dizer que aprende de um jeito ou de outro. Isso que eu sou uma pessoa que não gosta muito de estudar e fazer lição, essas coisas, mas aprende, na marra, aprende. E você também tem que se expor, né? Aqui tem várias oportunidades para você se expor no inglês. Tem trabalho voluntário, tem trabalho na sua área, tem que fazer amigos. Você pode participar de algum grupo, de uma igreja, de alguma comunidade. Tem tantas oportunidades que você só não fala inglês aqui se não quiser. E o último item aqui que tá no material de vocês é que perdem tempo demais até definirem a sua meta, que foi o que eu falei pra vocês. Às vezes não tem clareza do que quer, e é o que eu costumo falar pra vocês, aquele filme da Alice no País das Maravilhas, né? Tem um trecho lá que ela encontra o gato, e aí ela pergunta pro gato, né, qual caminho seguir. E ele fala pra ela, olha, se você não sabe qual caminho seguir, qualquer caminho serve. Então, aqui na Austrália é a mesma coisa. Se você não sabe o que você quer, qualquer caminho serve. E um dos caminhos que serve é você continuar renovando o seu visto de estudante, ficar aqui, Deus dará, gastando dinheiro, renovando um monte de visto de estudante, gastando um monte de curso. E no fim das contas não vai te levar para caminho nenhum se você não tiver uma estratégia, né? É verdade, senão não vai para lugar nenhum mesmo. Aqui na Austrália você fica só gastando dinheiro e tempo. E tempo aqui é mais importante que dinheiro. Exatamente. Bem, pessoal, então, aqui tem algumas perguntas para vocês, um exercício que eu gostaria que vocês fizessem depois dessa aula, que é vocês pensarem, né? Desses itens que a gente falou para vocês, se conhecendo, né? Vocês mais que ninguém se conhecem. Tem um bebezinho aqui chorando, que vai tomar uma madeira agora. E, bem, então, nesse exercício eu gostaria que vocês pensassem quais são os pontos fracos de vocês e quais desses itens que a gente listou agora que pode ser um sabotador para você. Poxa, eu sou muito apegado à minha família, então pode ser que essa questão da saudade seja algo que eu vou ter que administrar internamente, eu comigo mesmo, para não ser um fator que depois eu desista da Austrália, né? Então, escreve aí depois e também o que você... deve fazer, né, que eu coloquei aqui, qual é o plano de contingência? O que você tem que fazer para não se sabotar naquele item? Como eu falei, se você tem saudade da sua família, aqui você vai sentir saudade da sua família, com certeza. Se você é apegado à sua família, você vai sentir saudade da sua família. Não tem o que fazer. Mas, como você vai fazer para matar a saudade? Eu vou falar todos os dias com a minha família no WhatsApp? Eu vou fazer uma chamada de vídeo? Eu vou criar um grupo? O que você vai fazer para já ser um fator ali para te ajudar a administrar esse item? Tem gente a gente tem muitos amigos aqui que tem uma poupança aqui para ir todo ano pro Brasil, matar a saudade da família, então ele faz aquela poupança lá só para poder ir todo ano ver a família no Brasil, né? Isso é legal também. Isso é uma prioridade. Uma prioridade para essa pessoa, ela quer ir todo ano, então ela se planejou para isso e isso acontece. Não agora, né? Mas em tempos normais. Exatamente. Tem uma prioridade financeira ali, uma reserva financeira para isso, né? E não abre mão e tá tudo bem. Bem,
Voltando a falar dessa questão da agência de intercâmbio e agência de imigração, como a gente falou para vocês, a gente não tinha a mínima ideia da diferença entre um e outro, e isso retardou um pouco, né, o nosso plano aqui na Austrália. Porque se a gente soubesse no Brasil, a gente já teria entrado em contato com a agente de imigração e a gente já saberia, né, olha, para você ficar aqui, você tem que melhorar seu inglês até esse ponto, você tem que fazer esse curso, ou não precisa fazer curso porque você já tem o curso adequado, você tem que reconhecer sua profissão, ou não tem que reconhecer sua profissão, a gente já teria mais clareza, né? Isso entra naquele que é o passo a passo, né, de por onde começar que a gente tanto fala, né? Então você fez lá a sua tabela da estrelinha, você decidiu, a primeira coisa é saber o que você quer, né? Quero ir ou não quero. E às vezes você quer só vir fazer o inglês, né? Só vir fazer, eu quero aprender inglês porque eu trabalho numa multinacional que precisa de inglês e eu vou lá aprender e volto. E aí, você sabendo disso, você ter essa clareza, você já sabe se você tem que procurar uma agência de intercâmbio ou de imigração. Nesse caso, seria uma agência de intercâmbio, né? Com certeza. E aí, no material aqui de vocês, tem aqui, ó, vou mostrar nessa página aqui, ó, a diferença entre uma agência de intercâmbio e uma agência de imigração. Então, por exemplo, uma agência de intercâmbio, ela não cobra pela consulta. Você pode ir várias vezes na agência de intercâmbio e eles vão te atender sem cobrar nada por uma consulta. Já a agência de imigração, ela cobra, né? E é por isso que é importante e geralmente não é barato. Então, porque são profissionais de altíssima qualidade, enfim. Então, você tem que saber, tem que se preparar para uma conversa de imigração. Não é só vou marcar ali. E se você não souber o que perguntar, se você não souber o que esperar dessa conversa, você vai gastar dinheiro, vai rasgar dinheiro e vai sair cada vez mais confuso. Né? Ainda mais para vocês que estão no Brasil, que não estão tão familiarizados ainda com esses termos de como funciona aqui na Austrália. Por isso que a gente está aqui para tentar facilitar para vocês. Agência de intercâmbio, por exemplo, ajuda com acomodação, matrícula de escola, passagens aéreas e tal. A agência de imigração não faz nada disso. A agência de intercâmbio dá suporte para você conseguir seu primeiro emprego aqui, como babá, ou então de waiter, né, que é garçom, qualquer emprego, eles dão uma força nesses empregos mais básicos. E a agência de imigração já não faz isso também. Exatamente. E aí, ó, vocês estão até perguntando, né? Adianta falar com um agente de imigração agora com as fronteiras fechadas? As coisas não mudam? Mudam, tá? E no passado, mudava todo mês de junho, julho, né? A gente já sabia que esperar, as pessoas ficavam tensas em junho e julho porque sabia que ia mudar. E agora já não tem mais data. As coisas mudam quando eles querem que mude e é isso que funciona. Então, assim, gente, eu digo que sim e não. Depende, tá? As coisas podem mudar a todo momento. A sua profissão pode entrar na lista, a sua profissão pode sair da lista. Pode ser que exijam mais de inglês, pode ser que exijam menos de inglês. Mas, se você não marcar uma consulta com a agente de imigração, você não vai ter um direcionamento. Não sabe nem por onde começar, né? Você não vai ter um norte. Por mais que você não tenha inglês. Mas, por exemplo, se você sabe que se a sua profissão já está na lista aqui, o que vai faltar é inglês. Gente, é fácil aprender inglês da noite pro dia? Lógico que não. Claro que não. Mas você já sabe que a sua profissão está na lista, né? Você já sabe mais ou menos os caminhos a seguir. Então, a consulta com a agente de imigração, você não vai fazer só uma vez na vida e acabou. Não vai. Eu fiz várias consultas de agente de imigração. Várias, com diversos agentes de imigração quando a gente chegou aqui. Vários, né? Pra gente saber. Em momentos diferentes, inclusive. E cada hora era uma coisa, né? E cada hora era uma coisa, porque as listas mudavam. Então, eu costumo dizer que, sim, é bom você marcar uma consulta agora para você ter uma ideia do que fazer, mesmo com as fronteiras fechadas, porque você pode já começar seu planejamento ainda aí do Brasil, tá? Você pode não, acho que você deve começar, porque se você for deixar para começar um planejamento quando chegar aqui, cai naquilo que a gente falou, perde tempo e dinheiro. Agora, se você começar aí do Brasil, você já vai sair na frente de todo mundo, né? Já sabendo, chegar aqui já sabe o que tem que fazer. Estão perguntando qual é a agência de imigração que eu trabalho, que eu recomendo. Eu trabalho na Seven Migration, a gente tem parceria com eles, né? Então, eu trabalho com eles, inclusive foi o Cláudio que fez nosso visto, aplicou nosso visto. Eu tenho super confiança no trabalho deles, né? Eu sei o quão competente eles são. E é isso, né? Sobre agência de imigração e agência de intercâmbio. Então, depois dá uma olhadinha aqui nesse material aqui, que vocês vão conseguir ter mais clareza do que esperar de cada um deles, tá?
E aí, no próximo material, na próxima página que tem aqui, quero falar um pouco para vocês sobre as tendências. Por quê? Há 20 anos atrás, né, para quem... eu já tô revelando a minha idade. Mais de 20. Mais de 20. Mas há 20 anos atrás, gente, quem fazia intercâmbio é quem realmente tinha muito dinheiro, né? No passado, quando você era criança, você ouvia alguém falando que ia fazer intercâmbio, você falava, nossa, indo para um outro país, tá cheio do dinheiro, não é mesmo? Era bem difícil. E aí, então o que acontece? O que acontecia? Quem vinha 20 anos atrás aqui, geralmente vinha para uma agência de intercâmbio, né? Fazia o intercâmbio aqui, chegava na Austrália, aprendia inglês e depois voltava para o Brasil. Isso era muito comum, muito, muito, muito comum. Hoje em dia, não. Hoje em dia as pessoas pensam em morar mesmo fora, em ficar definitivamente. Não falo para sempre, né? Porque para sempre é muito forte. Mas já chega com a cabeça já de querer ficar, de como fazer para conseguir um visto, né? Já outra cabeça, né? Exatamente. Eu estou perguntando se a gente já tem nosso permanente visa. A gente já aplicou para nosso visto de residente permanente, sim. Bem, então, atualmente é muito diferente, porque as pessoas deveriam fazer o quê? Falar com uma agência de imigração primeiro, para depois falar com uma agência de intercâmbio, porque a agência de imigração vai te dizer, olha, esse curso aqui é o mais adequado. Aí sim você vai na agência de intercâmbio e aí você vai ver quanto custa esse curso, onde tem esse curso, tudo mais. Então, as coisas se inverteram, né? Ao longo desses anos as coisas se inverteram e é importante que você saiba quem procurar primeiro, qual é a ordem e o que fazer primeiro, porque senão você vai gastar tempo, vai gastar dinheiro de forma desnecessária. Então, atualmente, as pessoas têm se preparado mais, né, em termos de imigração na Austrália, faz a consulta com a agente de imigração primeiro, depois fala com a agência de intercâmbio, depois chega na Austrália e executa o plano. Tem gente que consegue aplicar o visto de residente permanente ainda no Brasil. É raro. É raro, mas tem, e aí é onde você começa a entender, né, o que você precisa, né, que a gente fala aqui, de pontos, né, de skill visa, explica um pouquinho o que são esses pontos, né, tem gente que não tem noção aí do que é os pontos, do que é uma prova do IELTS, né. Tem muitas coisas que você precisa aprender, e inclusive no nosso curso, que no final aqui dessa aula a gente vai falar sobre o nosso curso, que a gente está lançando hoje, que tem um módulo só sobre imigração. A gente tem mais de 20 vídeos só sobre imigração e são mais de 120 vídeos sobre carreira, sobre trabalho aqui na Austrália, sobre planejamento, sobre estudo, sobre família, sobre, enfim, várias coisas que vocês precisam saber para vir aqui para a Austrália. Tá muito, muito, muito completa. A gente vai ter só para ter uma ideia, faz 2 anos já que a gente está executando esse curso aí, trabalhando nele, então não tá fraco, não. Não tá. Tem gente que quer ver o Baby aqui, tá colocando, cadê o Baby? Cadê o Baby? Vai ter uma mostradinha rapidinha, tá? Só pra não ficar com vontade, ó, o Baby aqui, ó, tá mamando. Ele tá participando da live, só que só comendo. Bem, então, quando eu tava falando, no curso tem todas essas informações pra vocês. Se vocês querem as informações mais completas, vai ter todo o passo a passo pra vocês, material completo, são 9 e-books. Mas eu vou deixar isso pro final pra explicar mais pra vocês. Enfim, acho que agora seria legal a gente tentar pegar Tem muita pergunta aí, tem né? muita pergunta. Tentar pegar algumas perguntas aí e começar a responder para vocês, né? Sim, sim. Além da pessoa que já teve o foco aqui da live, né? O Vic. Vamos falar aqui da parte da imigração que vocês estavam falando. Que sim, teve gente que escreveu aqui que já fez consulta com a gente de imigração e ajudou muito no planejamento, né? O que mais? Coloquem aqui algumas perguntas se vocês quiserem, já que a gente responda algumas para vocês. Teve uma pergunta lá na frente que eu vi, uma pessoa perguntou o que eu trabalho aqui na Austrália. Bom, eu sou chefe de cozinha aqui na Austrália e é isso, para quem não conhece. Tá respondido. Boa. Bem, vamos aqui, enquanto vocês mandam as perguntas pra gente, nessa próxima página aqui, eu coloquei, até para ficar mais fácil da gente visualizar, quais são os caminhos mais comuns para emigrar. E aqui, ó, tem o iceberg, porque no iceberg a gente só consegue ver o quê? A parte de cima. A gente não consegue ver a parte de baixo do iceberg, certo? Então, a parte de cima é o que geralmente as pessoas veem. Então, quando a gente vê aqui, ó, visto de estudante, visto de turista, muita gente acha que só existe esses dois tipos de visto na Austrália. E acreditem, na Austrália existem mais de 99 tipos de visto.
Sabia disso? Eu também não sabia antes de trabalhar numa agência de imigração. Bem... Tem gente querendo saber mais ou menos quanto tempo falar com a agência, quanto tempo antes de vir para cá. Acho que pelo menos uns 6 meses. 6 meses eu acho adequado. Acho adequado você falar em 6 meses, mas saiba que não vai ser a única vez que você vai falar com a agente de imigração, tá? À medida que as coisas vão caminhando, que você vai estruturando seu plano, que você vai executando, você vai falar de novo com a agente de imigração. Isso vai acontecer, tá bom? Alguém perguntou se vindo como estudante consegue trabalhar. Consegue sim, isso é uma das vantagens da Austrália, que você consegue trabalhar como estudante 20 horas por semana, né? Tem uma quantidade de horas, mas sim você consegue trabalhar. E aí, antes que pergunta se é possível você se sustentar com essas 20 horas, é possível, mas você tem que ser bem ali, mão de vaca e só gastar o necessário mesmo. Mas você consegue sim pagar o seu aluguel, né, comer e sobreviver aqui sim com 20 horas. Sim. Voltando aqui para o iceberg, então aqui a gente só consegue ver o visto de estudante e o visto de turista, que é o mais comum, que é o que geralmente as agências de intercâmbio recomendam para vocês, o visto de estudante. Mas aqui embaixo, gente, tem um monte de vistos, um monte de possibilidades. Tem aqui, ó, o visto de investidor, Distinguished Talent, visto de negócios, o DAMA, o Skilled Visa, que é um dos mais comuns, visto de sponsor, que também é muito comum, Work Holiday Visa, Graduate Visa, Partner. Então veja só que tem um mundo ali, à parte, que você precisa entender, que você precisa saber, porque às vezes você tem chance daquele visto, mas você nem considerou, nem sabe que poderia ter aplicado aquele visto. E para entender um pouco mais disso, a gente corre lá depois dessa live no nosso canal, que tem um monte de vídeos falando sobre cada um desses vistos aí, inclusive com profissionais, com o Cláudio, com uma tem uma galera. Playlist completa lá, gente. Você vai entender um pouco mais do que a gente está falando. Sim, e no nosso curso tem tudo isso de forma organizada e estruturada, para vocês entenderem a lógica de tudo isso. Quanto tempo pode levar uma consulta com a agente de imigração? Geralmente leva 1 hora, tá? E eu vou falar hoje aqui nessa aula como se preparar para essa consulta, que inclusive é a próxima página aqui, ó. É essa página aqui. Como se preparar para uma consulta de imigração. Gente, a primeira coisa que você precisa fazer é mandar o seu currículo para o seu agente de imigração, porque ele vai analisar antes, vai ver quais foram os cursos que você fez, qual a experiência que você tem, quanto tempo de experiência você tem, quantos anos você tem, se você fala inglês ou não, que a gente coloca também no currículo. Ele vai analisar um todo para saber, né, tipo, qual é o direcionamento que eu vou seguir nessa conversa com esse cliente. Então, a primeira coisa, mande o currículo atualizado quando você agendar a sua consulta de imigração. Segundo, faça uma consulta prévia no site da imigração. Gente, deixei até o link aqui no material para vocês, como faz aqui, né, o link para você colocar a sua ocupação. E no nosso curso também tem todas as informações, o passo a passo. A gente filma a nossa tela nas aulas do curso, justamente para poder, né, explicar para vocês aí o passo a passo de como fazer isso. Bem, então entre no site da imigração e saiba mais ou menos, saiba mais ou menos quais são os cargos que eu poderia aplicar, né? Eu sei que é difícil porque às vezes tem um linguajar lá mais legal, né? Mais assim, em termos de direito, né? É uma coisa mais difícil, às vezes para quem não tem inglês é mais difícil ainda. Mas tente se familiarizar com o site, que eu deixei aqui no material de vocês, que isso já vai ajudar muito, tá? Pra você saber fazer as perguntas certas pra agente de imigração. Porque o agente de imigração, gente, ele não tem bola de cristal. Ele não sabe sobre você, ele tem 1 hora ali pra te dar uma orientação. Então, se você não fala pra ele, fica difícil de ele poder te ajudar. Então, fale muito sobre você, fale tudo que você tem em termos de experiência, de formação, pra ele poder te ajudar, ok? E eu coloquei aqui nesse material 3 tipos de situação. Você pode ser aquele profissional, e até gostaria que vocês também dissessem aqui nos comentários que profissional que você é. Porque tem o profissional número 1, que é aquele que já possui uma carreira consolidada e que quer imigrar através daquela profissão. Então, por exemplo, eu sou engenheiro no Brasil. Eu gosto da minha profissão, não quero mudar de profissão, eu quero imigrar para a Austrália e eu quero imigrar através da engenharia. Então, esse é o tipo de profissional que eu tô falando, tá? Tem um outro profissional, que é o segundo profissional que eu tô colocando aqui, que ainda não tem uma carreira. Isso é comum também. Tem muita gente jovem ou que ainda não teve uma carreira
clara aí no Brasil, né? A gente trabalhou com várias coisas, mas não tem uma linha ali de carreira, que é comum, que a pessoa não tem uma carreira e ela quer começar do zero aqui. Então, esse é o segundo profissional. E tem o terceiro profissional, que é aquela pessoa que já tem uma carreira. Por exemplo, eu era uma pessoa de RH no Brasil. Eu acho que eu sou um exemplo, né? Que eu trabalhava com gráfica no Brasil e aqui eu sou chefe de cozinha. Então, é isso que você está explicando aí, né? Exatamente, Rodolfo não queria trabalhar com gráfica aqui no Brasil, ou aqui na Austrália. Então, ele foi uma pessoa que fez essa transição de carreira, que é o terceiro profissional. Então, o primeiro profissional, como eu falei para vocês, é esse que já tem a carreira estruturada e quer se manter nessa carreira. O que esse profissional tem que fazer? Coloquei aqui, busque profissionais correlatos, profissões correlatas no site da imigração. Primeira dica que eu dou para esse profissional. Segunda dica, fale com seu agente de imigração, né, para saber quais são as possibilidades. E terceiro, faça cursos, se necessário, né, que ajudem com esses passos recomendados pelo seu agente de imigração. Então, geralmente, esse profissional que quer se manter naquela área, se ela estiver na lista, ele não precisa fazer muita coisa. Ele só tem que ter o inglês, né, reconhecer a profissão dele. Se estiver na lista, vai. Esse segundo profissional, que ainda não tem uma carreira, como eu falei para vocês, vai ter que entender o que eu quero fazer da minha vida, né? É um passo antes de entender sobre imigração, é entender o que você quer fazer da sua vida. Então, seria adequado que você entrasse no site da imigração, escolhesse ali de 3 a 5 profissões que você tem ali uma familiaridade, e aí sim você vai falar com a gente de imigração, tá? E por último, o profissional que quer mudar de carreira, mesma coisa. Quais são as carreiras então que você quer seguir? O que você quer fazer? E aí você vai escolher de 3 a 5 profissões que você se vê fazendo, que você se vê trabalhando lá no site da imigração. Depois você busca, né, profissões correlatas na imigração, como eu falei para você no site. Fale com seu agente de imigração e faça os cursos necessários para você se profissionalizar e depois imigrar e também trabalhar na sua área, tá? Tem gente perguntando quanto custa um agente de imigração. Custa aí em reais, dá mais ou menos R$1.000, né? Por aí. Não é barato, gente. Não é barato, mas é onde vai tomar o ponto de partida do que vai ser a sua vida aqui na Austrália. Para quem vai gastar mais de 50 mil para vir para cá, R$1.000 para se planejar não é tanto. Não é. Tá tudo bem por aqui, gente? Talvez eu esteja falando um pouco rápido, mas por que eu tô falando rápido? Porque eu sei que vocês têm material aí, depois vocês vão poder pegar esse material, ler com calma, pensar, refletir, tá? Então, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aqui pra gente, ó. Já tenho uma carreira. Tá muito boa essa live. Eu já tenho uma carreira, porém, quando eu for pra isso, eu disposto a trabalhar com qualquer coisa. Me considero a terceira. Muito bom, Karine. Então, você tá aberta a isso, e isso é muito bom. Se a profissão não estiver na lista, você tá aberta a fazer outras coisas também. R$1.000 é barato. Bem, pode ser que seja barato para você, e que bom que é barato, né? É o que a gente fala, quando se compara com o tanto de dinheiro que você vai gastar para vir, dúvida. é barato. É barato. Porque você não vai fazer um intercâmbio com R$10.000. E o que você vai economizar, né? Porque se você tiver essas informações, você vai economizar muito mais de R$1.000 de ficar batendo cabeça aqui, né? Exato. Então, tem aquelas economias que a gente fala economia burra, né? Que se você não faz isso, se você não tem clareza disso, você vai gastar muito mais, no fim das contas. E aí, no final, a gente colocou aqui, né? Escolher ou não uma agência de intercâmbio. Porque tem muita gente que fala assim, eu não vou fechar meu curso com agência de intercâmbio porque vai sair mais caro. E não necessariamente, gente. Pelo contrário, as agências de intercâmbio ganham comissão das escolas. Então, elas trabalham de graça para você, porque elas ganham da escola. Então, ela não vai cobrar nada de você a mais. E eu coloquei aqui também algumas dicas na hora de você escolher a sua agência de intercâmbio. Inclusive, gente, eu sei que tem muita gente neste momento que está pensando em fechar o intercâmbio agora, mesmo com as fronteiras fechadas. E eu quero pedir para vocês terem muito cuidado na hora de tomar essa decisão. Muito. Primeiro dizer que assim, muita gente pergunta pra gente, tem alguma informação de quando vai abrir, o que estão falando? Não tem informação nenhuma, nem eles aqui sabem, nem o governo sabe. Então, se a agência de intercâmbio falar para você, vai abrir a fronteira esse ano, vai abrir o ano que vem, é mentira. Ninguém sabe ainda.
Então, assim, toma cuidado, não paga nada agora. Então, para depois não se decepcionar e perder o dinheiro, porque não tem informação nenhuma. Exato. Então, segura seu dinheirinho, não feche intercâmbio agora, não feche, porque a gente não sabe quando que as fronteiras vão abrir, gente. A gente não tem essa clareza, o governo não trouxe nenhuma informação oficial, tá? Então pode ser que leve 6 meses, pode ser que leve 1 ano, a gente não sabe, não sabe. Então, por conta dessa questão aí da pandemia, guarde seu dinheirinho, investe seu dinheiro, faça esse dinheiro render, Se planeja, ao invés de fechar um pacote agora, porque tem agências de intercâmbio que tá falindo, que depois não vai te dar seu dinheiro de volta. A gente já recebeu mensagens aqui pelo direct dos nossos seguidores dizendo, olha, fechei com uma agência ali da esquina, e aí eles prometeram mundos e fundos, promoção pra mim, tudo, e agora fechou as portas, eu tenho que correr atrás do meu dinheiro, vai ter que entrar na justiça, vai ser mau rolo. Então assim, não façam isso, não façam isso. Fechem, assim que as fronteiras abrirem, tiver certeza, vai lá e fecha o seu intercâmbio, tá bom? Dica nossa aí de coração, porque a gente sabe que não é fácil dar dinheiro. Tendo experiência em inglês e visto de trabalho, é possível obter um sponsor em 2 anos? Tempo de um mestrado? Olha, bem, eu consegui sponsor, né? E depois eu vou contar também um pouco para vocês nas outras aulas como que eu fiz isso. Mas eu acho que é uma questão muito de você ir atrás, né? De conseguir um sponsor, buscar uma empresa, fazer uma cover letter de apresentação, fazer um currículo adequado, que nisso a gente também explica no nosso curso como fazer passo a passo, tem template, tem tudo que vocês precisam para poder fazer isso. Então, eu acho que sim, é possível você conseguir um sponsor na sua área, tá? Se tiver, claro, na lista de demanda da imigração. Marcele, queria ter tido essa clareza antes de ir para a Austrália. A gente também. A gente também, com certeza. Fale um pouco sobre Tasmânia, qual é a percepção do trabalho lá? Bem, a gente já morou em 3 áreas regionais aqui na Austrália, então a gente está bem habituado. Antes de falar que a gente morou em áreas regionais, explica só um pouquinho o que é áreas regionais. O que são áreas regionais, gente? Tentando falar numa linguagem bem nua e crua. Aqui tem as regiões na Austrália. Se você olhar no mapa da Austrália, tem as regiões. Então, tem a região de Western Australia, que é onde fica Perth, por exemplo. Tem a região de New South Wales, onde fica Sydney. South Australia, que fica Adelaide, onde a gente mora hoje. Então, se você olhar para o mapa, tem todos esses territórios. E tem alguns territórios que eles têm uma demanda maior, eles precisam mais de alguns tipos de profissionais, tá? Então, por causa disso, por precisar mais de alguns tipos de profissionais, porque é uma cidade que ainda está em crescimento, diferente de Sydney, diferente de Melbourne, que são cidades já muito bem estruturadas, muito bem evoluídas, tem outras cidades que ainda não são tão evoluídas quanto essas cidades. Tasmânia é uma delas, né? Uma cidade, é uma região ali muito pequenininha, né? Uma ilha. Então, ali tá faltando profissional de muitas áreas, na verdade, né? E para poder atrair esses profissionais para Tasmânia, por exemplo, eles têm uma lista de demanda. E essa lista de demanda pode ser que a sua profissão esteja lá. Então, se eles estiverem precisando, por exemplo, de enfermeiros, eles vão colocar lá na lista de demanda para imigrar, para trazer gente de fora, para trazer imigrantes para trabalhar como enfermeiros na Tasmânia, porque na Tasmânia não tem enfermeiro suficiente. E aí se torna uma área regional. E por isso ela é considerada uma área regional. Então essas áreas menorzinhas. Deu para entender? E aí, a gente tá falando que a gente já morou em 3. A gente já falou que a gente morou em 3. A gente já morou em Perth, a gente mora hoje em Adelaide, que é uma área regional também, e a gente já morou na Tasmânia. E aí vocês estão perguntando sobre a Tasmânia, né? Sobre a questão de trabalho. Gente, a Tasmânia é um lugar que necessita muito de crescimento. Então, quando eu fui para lá, eu via várias oportunidades, sabe? Oportunidades tipo, eu posso oferecer esse serviço para essa empresa, ou eu posso fazer parceria com essa pessoa, sabe assim? Tem várias coisas que você pode fazer, exige criatividade, sim, mas se você quer trabalhar numa coisa assim, comum, por exemplo, lavando pratos, sendo chefe, sendo empregado de alguém, também tem possibilidades, e tem emprego lá, sim. É claro que você tem que fazer seu network, você tem que se preparar, não é assim, cheguei, deixei o RG cair na rua, vamos chamar. Foi-se a época, lá atrás, que você conseguia migrar dessa forma, e trabalho também, se bem que tem alguns lugares que até é assim, trabalho, né? Dependendo da profissão que você tem, que nem a minha profissão de chefe, é realmente bem fácil arrumar um emprego em qualquer lugar que você tiver da Austrália.
Então, eu vou te dizer que sim, tem trabalho na Tasmânia, sim, tá? Quero emigrar com a minha família, mas o plano é ir sozinha antes e depois solicitar o visto para eles também. É um caminho? É um caminho se você consegue se preparar emocionalmente para isso, tá? Eu admiro muito as pessoas que conseguem fazer essa transição de vir primeiro um para depois vir o restante da família. Não é fácil, né? Ficar longe da família do outro lado do globo. Mas é um caminho, sim, é um caminho. Se você quer se sentir mais seguro, se você aguenta essa saudade, é um caminho. Já conheci várias pessoas que fizeram isso e deu certo. E teve algumas que não aguentou e aí mandou a família pra cá, porque falou, não consigo ficar sem minha família. Então vai depender muito de você. O que mais? Mais perguntas lá pra cima, arrasta lá. O acompanhante pode trabalhar por tempo ilimitado nas férias do aplicante do visto? Não. O partner, que a gente chama, né, ele pode trabalhar apenas 40 horas quinzenais. A gente fala 20 horas semanais, mas são 40 horas quinzenais, inclusive nas férias, tá? E nas férias, apenas o aplicante principal, que é o estudante, que pode trabalhar por tempo indeterminado. Então aqui, gente, fazendo um resuminho aqui da nossa primeira aula de hoje, a gente já vai ainda responder algumas perguntas aqui para vocês e a gente vai falar também do nosso curso agora. Mas eu queria então só fazer um recap com vocês primeiro de tudo, faça a tabelinha das estrelinhas. Faça a tabelinha das estrelinhas para saber quais são as vantagens de você ficar no Brasil, quais são as vantagens de vir para a Austrália e o que você, né, vai poder ponderar ali na tabela das estrelinhas. Depois que você fizer isso, você vai dar uma lida aqui no material para entender qual é o serviço do agente de imigração, qual é o serviço da agência de intercâmbio e o que você quer, qual é o seu perfil. Eu quero vir para a Austrália, eu quero morar aqui definitivamente, eu quero vir para a Austrália, eu quero aprender, eu quero entender a cultura e quero voltar para o Brasil. Qual é o seu perfil? Porque isso vai mudar aqui também no que você quer, tá bom? Depois disso, você vai ver, né, no site que eu deixei o link aqui para vocês, no site da imigração, como que eu vou procurar minha profissão ali, o que eu vou achar e, se possível, se você quiser, já estiver pronto, marque a sua consulta com a agente de imigração. Entenda também, né, qual profissional que você é, que nem eu falei para vocês dos 3 tipos de profissionais. E basicamente é isso, né, em termos de atividades que eu já posso deixar para vocês aqui nessa primeira aula, tá? Bem, vamos responder mais algumas perguntas. 40 anos já é velho para emigrar? Não é velho, mas você tem que correr. Tem que correr, já perde alguns pontinhos, mas você tem de onde tirar esses pontos, né? Tem. Vai ficar mais difícil, que vai ser uma prova de inglês com uma pontuação mais alta e várias outras coisas que você consegue recuperar esses pontos, mas tem que correr, não perde tempo não. A maioria dos vistos você consegue aplicar até 45 anos. Não são todos, mas a maioria. Então, levando em consideração que você vai fazer o planejamento, você vai ter que tirar nota no IELTS, você vai ter que juntar documentação, tudo isso. É bom você correr com o seu plano ainda aí no Brasil, tá bom? Bem, gente, eu ainda vou responder algumas perguntas daqui a pouco, mas eu quero falar um pouco aí também do nosso curso, né? Tem muita gente perguntando pra gente e a gente tá lançando o nosso curso hoje, que vai ficar aberto até domingo ou até quando as nossas vagas se esgotarem. Essa é a primeira turma e o nosso curso se chama Meu Start. E por que é Meu Start? Realmente, porque é a hora que você vai ali dar o seu start do seu plano Austrália, né? Começar o seu planejamento e é aquela hora que a gente falou no começo, como é que faz, o que que eu faço, o que eu preciso fazer. Você precisa dar o seu start, né? Você precisa começar, né, numa forma ali planejada e toda certinha. E por isso que ele chama Meu Start, né? Pois é. A gente já produz conteúdo, muito conteúdo no YouTube há muito tempo, já há 4 anos, conteúdos gratuitos, mas a gente sentiu falta de ter uma coisa estruturada, gente, uma coisa no passo a passo, que tenha templates, que tenha conteúdo, que seja de uma forma organizada, né? Então foi por isso que a gente criou, não são os vídeos do YouTube nessa plataforma, de jeito nenhum, a gente criou todos do zero, a gente criou uma metodologia que inclusive a gente vai apresentar para vocês amanhã. Não percam a aula de amanhã, porque vai ser muito, muito, muito importante para vocês. Eu vou mandar também o material para vocês amanhã. Mas, né, no curso a gente tem 9 módulos, e os módulos são Welcome, né, que a gente vai explicar um pouco, um overview para vocês.
Depois, o primeiro módulo vai ser sobre habilidades do imigrante, que a gente vai falar amanhã sobre isso, que é a parte toda comportamental. O que você precisa ter para ser um imigrante de sucesso aqui na Austrália? O segundo item, o segundo módulo é sobre planejamento. O terceiro módulo é sobre imigração, que é um módulo muito, muito, muito esperado por vocês. E aí a gente vai mostrar muitas coisas no nosso computador, a tela, de como fazer, o passo a passo, tá muito completo. E esse módulo de imigração não é feito só pela gente, quer dizer, a gente não é nem a Déia, nem eu somos agente de imigração, tem agente de imigração falando diretamente para vocês. Então é praticamente ali uma consulta, né, dentro do curso, né? Já tá ali uma consulta ali. Inclusive, se vocês estão pensando em marcar uma consulta de imigração, se vocês compraram o curso antes, vocês vão já saber muita coisa antes de falar com a consulta, na consulta. Vocês vão estar, assim, falando de igual para igual com a gente de imigração, sabe? Vocês vão saber o que perguntar, tá? Nossa, muito completo. O quarto módulo é sobre estudos, né? Como que funcionam os estudos aqui. E a gente vai falar de curso de inglês, a gente vai falar de curso técnico, a gente vai falar sobre universidades, como funciona aqui, a gente vai falar das provas de proficiência que tem aqui. A gente só fala, né, as pessoas só falam do PTE, do IELTS, mas tem muito mais do que PTE e IELTS aqui, tem outras provas, como por exemplo a MAP que o Rodolfo fez, que ninguém sabe dessa prova, é uma prova de inglês muito mais fácil, uma prova de proficiência muito mais fácil. Clicamos lá no curso. A gente fala de reconhecimento de carreira, a gente fala de RPL. Gente, tem muita gente que pode fazer um RPL. O que é um RPL? É como você reconhecer a sua carreira aqui na Austrália sem ter feito nenhum curso aqui. O Rodolfo conseguiu um diploma de chefe formado sem nunca ter pisado numa sala de aula. Nunca. Só pela experiência. E a gente explica tudo lá também, como que é, o que é, como funciona e como fazer. Pois é. Neste processo do RPL, por exemplo, exige que você faça um portfólio. Lá, a gente deixou já um modelo de portfólio. O que colocar nesse portfólio está muito completo, no módulo de estudos. E aí depois a gente tem um módulo de planejamento financeiro, né? Que a gente também tem convidados falando sobre como se planejar financeiramente antes e depois que chegar aqui, como é que funciona a parte de investimentos aqui na Austrália também. A gente tem um módulo de carreira, que esse é o meu métier, né? Vamos e venhamos, é o que eu realmente amo fazer, é a minha praia, é a minha área. Então lá eu vou dizer para vocês quais são as perguntas que o recrutador, como eu, faço numa entrevista. Como fazer o seu currículo. Gente, eu entro no template com vocês e vou campo a campo explicando cada um. Na cover letter, eu vou campo a campo explicando cada um para vocês. Só não faz quem não quiser, porque sinceramente está muito completo. Eu mostro sites para vocês, como fazer a busca, quais são os títulos que você tem que procurar, como procurar, tá muito, muito, muito incrível. Módulo família, né, que é como vir com a sua família, né, com crianças para cá, então a gente tem convidados, pessoas que já vieram com a família, com os filhos, eles contam tudo como foi, se é fácil, se não é, se é caro, tá tudo lá também. Inclusive, um dos principais preocupações das mães, né, é como que eu vou adaptar meu filho a falar inglês aqui, né? Então tem as mães falando como que elas fizeram para o filho aprender inglês aqui, como é que funciona a questão do sistema educacional da Austrália, né? Quais são os níveis? Porque no Brasil a gente tem o quê? O prezinho, a primeira série, a segunda série, aí a gente vai explicar como é que funciona aqui, como você matricula o seu filho numa escola, como você escolhe uma escola para o seu filho. Então, e tem, por fim, o último módulo, que é a parte da saúde emocional e adaptação, que a gente também trouxe uma psicoterapeuta, que também vai falar aí nas aulas como você administrar toda essa parte emocional, que também é muito importante, tá? Além disso, a gente tem 9 books, cada book tem pelo menos aí umas 20 páginas, então tá bem completo com exercícios, com links, tem muito link, gente, muito link. Então você vai fazendo as aulas e vai entrando nos links. Então, assim, eu queria muito ter tido esse tipo de material quando eu tava ainda no Brasil. Tem os templates que eu falei pra vocês, tem a comunidade do Facebook para quem quer vir pra cá. Então você já vai poder fazer amizade com essas pessoas, vai poder tirar dúvidas lá também desse grupo. Tá muito completo e a gente vai oferecer para essa primeira turma, a gente não sabe se a gente vai fazer isso para as próximas turmas, mas para essa primeira turma, a gente vai fazer 3 lives exclusivas para os alunos
dessa primeira turma? Pra gente ir tirando as dúvidas de vocês, pra gente ir conversando, pra gente bater um papo, pra que vocês se sintam confortáveis, pra que vocês sintam que estão no caminho certo, né? E que vocês não estão fazendo nada de errado. Então, tem muito conteúdo, tá muito, muito, muito completo esse nosso curso chamado Meu Start. A gente está muito feliz de inaugurar, né, esse curso aqui com depois vocês. Depois de tantos anos trabalhando nele, a gente está bem feliz agora, saiu aí do papel e saiu muito bem feito. Pois é. E é um curso que foi gravado com metodologia, não foi solto. Vamos gravar esses assuntos porque pode ser que seja interessante. Foi tudo pensado de uma forma estruturada para vocês conseguirem fazer o plano adequado de vocês, tá? Esse material que eu mandei para vocês é só uma prévia do que vai rolar dentro da plataforma. Tá? É isso aí, vai ficar até domingo, então não perde tempo não. Pois é, como é que eu faço, Débora, para comprar esse curso, né? Primeiro que você tem 7 dias de garantia, então se você comprar e realmente falar assim, não, acho que eu não quero mais ir para a Austrália, ou não é para mim, você tem 7 dias para desistir e tá tudo bem, e a gente dá o seu dinheiro de volta sem problema nenhum. Agora, para quem quer comprar, fala assim, não, eu sou essa pessoa, eu quero ir, eu quero fazer parte disso, eu quero mudar de vida, eu quero morar num lugar onde eu me sinta seguro, com qualidade de vida, ou eu quero morar na beira da praia, como a gente mora aqui, né? A gente mora na rua da praia aqui, eu quero viver isso que vocês estão vivendo aí, então esse curso com certeza para você vir planejadamente aqui. Então, onde eu faço para comprar esse curso, né? O que eu faço? No link da nossa bio aqui do Instagram, no primeiro link, tem ali as informações para vocês acessarem, né? E saber mais sobre como fazer para comprar. Já tem um link lá para você comprar se você quiser. Facinho, facinho. Então, beleza, vamos terminar de responder algumas perguntinhas aí e acho que é isso por hoje, né? Vamos lá! Quanto ao curso, existe uma diferença para quem vai sozinho e para quem vai em casal? A maioria das dicas que a gente vai dar para vocês, ela serve para os dois, para quem vem sozinho e para quem vem em casal. Só o módulo de família que é específico para quem vem com filhos, tá bom? Mas o restante de todos os módulos serve para os dois, para quem vem sozinho e para quem vem em casal. Ótima sorte com esse curso, pois sei que o conteúdo tá excelente, tá mesmo, tá muito bem estruturado. No Brasil eu tinha muita habilidade de criar treinamentos, afinal de contas eu trabalhava em RH, né? Então é algo que eu realmente gosto muito de fazer, de criar conteúdos, de criar metodologias, é uma coisa que eu amo fazer. Quanto tempo até tirar o Skilled Visa do Brasil? Vai depender muito, Natália, se você já está mais pronta ou se falta ainda muito. Então, em termos de documentação, se você já tem a experiência adequada ou se você vai ter que trabalhar mais alguns meses para conseguir a experiência adequada mínima, né? Para você conseguir aplicar. Vai depender do órgão, qual a sua profissão, qual órgão que regulamenta a sua profissão e aí, consequentemente, pedir reconhecimento da sua carreira. Então, tem órgão que demora mais, tem órgão que demora menos. Mas eu poderia te dizer aí de 6 meses a 1 ano, se você estiver pronta, tá? Agora, se estiver faltando inglês, aí você vai ter que estudar mais inglês, vai ter que fazer a prova do IELTS e tal, tá? Valeu por responder. Carreira na Austrália de turismo. Tem campo na Austrália? Tem campo na Austrália, sim. O australiano gosta muito de viajar. Inclusive, eles vão muito para Bali, né? Vão para a Europa. Então, sim, tem um campo muito bom. Inclusive, a Austrália, 40% da Austrália, ela é feita de imigrantes, né? Tem muitos imigrantes aqui na Austrália. E os imigrantes, né? Como o próprio nome diz, imigrante, geralmente gosta de viajar, né? Já veio para a Austrália, então a gente, por exemplo, como imigrante, ama viajar, ama fazer coisas, explorar lugares e tal. Então, é uma possibilidade com certeza, tá? Inclusive, tem várias agências aqui de turismo. A área de biologia tem demanda na Austrália? Sim, tem demanda. A Austrália tem as mais diversos tipos de plantas e animais aqui. Você possa imaginar. Especialmente dependendo da cidade que você for, tem muita mesmo. Qual o valor do curso? Parece ser muito completo. Realmente, Natália, é muito completo. Se a gente fosse colocar todo o valor do curso ali embutido de quanto ele vale, sairia aí pelo menos uns R$2.500, até R$3.000, eu diria até mais, tá? Mas eu não quero ser muito snob aqui, não quero ficar falando muito sobre isso.
Mas assim, hoje, para essa primeira turma, a gente não sabe como vai ser a segunda turma, a terceira turma, a gente não sabe quando vai ser e quanto que vai custar. Mas nessa primeira turma, a gente quer dar muita atenção para vocês e a gente quer cobrar um valor que a gente entende que é justo, com base em tudo que a gente montou para vocês, que é o valor de R$ 1.497. Você pode parcelar em até 4 vezes, pode pagar no boleto, pode pagar à vista, pode pagar no cartão de crédito, tem várias opções aí de pagamentos para vocês, mas esse é um valor que a gente entende que é justo com base em tanto conhecimento que a gente adquiriu, né, nesses 5 anos e com todos os profissionais que a gente tem nessa plataforma também, tá? Professor, tá, deixa eu ver. Área de hotelaria para conseguir, para emigrar. Peraí, eu perdi a pergunta aqui. Sabe qual é a lista de demanda? No material de vocês tem um link lá para vocês entrarem na lista e vocês vão conseguir puxar qual é a lista de demanda, tá bom? No material um PDF que eu mandei para vocês. Engenharia civil tem campo? Meu Deus! Nossa, aqui o que mais tem é construção, gente. Gente, tem muita construção. Onde vai tem construção. Esse é um campo muito bom aqui. Nossa, e a cidade, eles sempre estão cuidando muito da cidade, então eles estão cuidando da rodovia, eles estão cuidando dos postes, da calçada, você não vê nada quebrado, eles cuidam muito, muito bem daqui, então essa área de engenharia civil é muito boa, e inclusive na nossa aula sobre mercado de trabalho, eu vou trazer uma convidada, que ela é arquiteta, e ela trabalha na área de engenharia aqui na Austrália, então para os engenheiros também, fiquem ligados, porque ela vai falar um pouco mais também sobre como é que ela conseguiu esse trabalho na área dela, tá bom? Show, vou dar uma olhada, isso mesmo, clica lá, de novo, no primeiro link da nossa bio, vocês vão conseguir entrar lá e ter acesso para fazer a compra do curso, tá? Então vocês têm 7 dias aí se quiserem desistir, mas se eu fosse você eu não desistiria, porque ali já tem tudo que vocês precisam, não precisa de mais informação nenhuma, tá? Qual é o valor a ser comprado para emigrar? Mais ou menos quanto para poder emigrar? Se a gente for falar só do processo de imigração, sem falar de passagem aérea, sem falar de acomodação, sem falar de nada disso, falar do processo de imigração, tá? Pode variar muito, porque depende do visto que você vai aplicar. Visto de sponsor é um valor, visto de skilled visa é um outro valor, vai depender do quanto o seu agente de imigração vai cobrar também. Tem as taxas do governo, tem as taxas do agente de imigração, mas se a gente for juntar IELTS, for juntar reconhecimento de carreira, for juntar tudo isso, eu diria aí que por volta de 10 a 15 mil dólares. Aliás, uns 15 mil dólares, tá? Área de finanças e contabilidade, tem bastante vaga? Sim, área de contabilidade principalmente, tem bastante oportunidade aqui, né, que eles chamam aqui de bookkeeper, então tem bastante oportunidade nessa área com certeza, mas tem que ter inglês. Quanto tempo de acesso ao curso? Vão ser por 2 anos, né? 2 anos. Quem comprou o curso vai ter o curso por 2 anos, então dá para se preparar legal em 2 anos. Com certeza. Como conseguir um emprego na Austrália, ainda estando no Brasil? Isso eu vou falar lá no módulo de carreiras, como você fazer isso, como preparar o seu LinkedIn, que é muito importante, aqui eles chamam de LinkedIn, né? Mas aqui no Brasil a gente fala LinkedIn. Então, eu vou explicar tudo isso para vocês, de como você já iniciar seu network com os profissionais daqui, ainda no Brasil, né? Não é fácil, não é comum. Eu diria que conseguir do Brasil, eu acho que só não é fácil porque você tem que estar aqui para fazer uma entrevista, né? Você tem que estar aqui para fazer um trial, né? Para fazer um treinamento, alguma coisa. Então não é difícil, é um pouco difícil, mas tem gente que acho que consegue. Olha, eu já conheci pessoas que conseguiram, tá? Não é fácil, mas é possível. O que eu quero dizer para vocês é que, às vezes, as entrevistas até podem ser online, muitos recrutadores utilizam essa ferramenta para entrevistar, né, os candidatos, mas a questão é o seguinte, eles vão querer que você esteja aqui, provavelmente. Se não for um trabalho remoto, eles vão querer que você esteja aqui, as fronteiras estão fechadas. Então, isso vai ser um pouquinho mais desafiador, tá? Mas assim que as fronteiras abrirem, você já vai saber o que fazer, seu LinkedIn já vai estar pronto, você já vai ter iniciado seus networks, você vai estar muito mais avançado nesse aspecto do que abrir as fronteiras, agora eu vou pensar no que eu vou fazer. Too late! Tem que já, as fronteiras abriu, já tem que vir preparadíssimo, com sangue no olho, aproveitar a oportunidade. RH,
RH, o que você quer dizer com RH? Se eu sou uma profissional de RH? Sim, eu sou. Ou você é da área de RH quer saber sobre RH? Tem muita vaga para administrador? Olha, gente, administrador, a minha formação eu sou formada em administração, né? Com ênfase pós em recursos humanos e tal. Mas administrador, ele cabe em vários lugares, né? Na área administrativa, você pode trabalhar desde como assistente de um banco, você pode trabalhar numa hotelaria, na parte administrativa, tem muitas oportunidades. Sim, então você tem oportunidade de conseguir emprego aqui na área administrativa, às vezes com o inglês um pouco menor, às vezes com o inglês um pouco mais fluente, né? Vai depender muito, mas tem sim oportunidades na área administrativa. Os Skills Assessments têm validade e recomenda fazer ainda no Brasil? Sim, tem validade, geralmente 2 a 3 anos, se eu não me engano, mas tem validade. Então, se você fizer no Brasil, já vai começar a correr esse tempo. Só que se você estiver pronto para aplicar um visto de residente permanente, às vezes você consegue ainda aplicar do Brasil o seu visto, né? Ou se você for aplicar o Skilled Visa, você manda um interesse, né, para o governo, dizendo: governo, eu vi que você tem aí na sua lista de demanda a minha profissão. Então você vai, aplica e aí você espera um convite do governo. E aí o governo fala assim: olha, realmente você é um profissional que eu quero para a Austrália, eu te convido a imigrar. Então esse é o Skilled Visa, você pode aplicar ainda no Brasil. Ou pode ser também um Sponsor Visa, né? Que é quando uma empresa te patrocina. Quando você consegue um trabalho numa empresa, essa empresa gosta tanto de você, você é tão essencial para aquela empresa, que a empresa fala assim: eu vou te patrocinar, eu vou te dar o visto. A galera tá perguntando muito de vagas. Tem vaga de bibliotecário, vaga de não sei o que, não sei o que. Bom, a gente não é uma agência de emprego, então a gente não sabe todas as vagas que tem aqui. Tem um site chamado Seek, que também tem no link aí para vocês, que ele dá todas, você coloca lá a sua profissão, ele te mostra todas as vagas de todas as cidades, da onde você estiver. A gente não sabe, né? Se a gente soubesse, seria lindo, mas a gente não sabe todas as vagas que tem aqui. O que a gente tem que dizer é que, no geral, tem emprego para todo mundo, tem bastante vaga de emprego em todas as áreas, tudo é possível. Mas dá uma olhadinha lá nesse site que eu falei, no Seek, que você vai saber quantas vagas que tem aí para sua profissão. O Seek é como se fosse uma plataforma da Cato que tem no Brasil, o Vagas.com que tem no Brasil, essas plataformas, né, de trabalho. Então, é muito importante que vocês entrem lá, que vocês vão ver quantas vagas tem, em quais estados que tem. Inclusive, a gente, também, se você quiser saber sobre quanto que paga, né, o seu salário, quanto que geralmente se paga para a sua profissão aqui na Austrália, tem um outro site chamado PayScale, que é P-A-Y, Scale é S-C-A-L-E. Esse site também você consegue saber quanto que se paga, geralmente, uma média, né, aqui na Austrália. É viável validar a profissão se não for exatamente o que está na lista, mas for similar? Olha, Eduardo, eu recomendo que você fale com o seu agente de imigração, porque às vezes se for áreas correlatas, pode ser que ele considere sim, mas pode ser que por causa de um detalhezinho ele te considere com uma outra grade, com uma outra profissão e você não consiga aplicar com aquele reconhecimento. Então eu tomaria muito cuidado nessa etapa, porque se você validar errado com uma profissão que não é necessariamente o que está ali no site, pode ser que você tenha problemas, tá bom? Então toma cuidado com isso. Bom, tá chegando 1h30. 1h30? 1h30 Meu de Deus, live. foi tão Já rápido! deu. Mas assim, tem muitas perguntas aí, a gente vai tentar depois olhar e responder o resto das perguntas para vocês também. Lembrando que amanhã já tem outra live, então vamos estar aqui de novo com vocês. E hoje acho que foi isso, né? Espero que... Quem tá preparado para a aula de amanhã? Coloca aí para mim quem tá preparado para a aula de amanhã. Porque amanhã, gente, a gente vai falar sobre as habilidades do imigrante, que foi uma metodologia que a gente criou exclusiva para você, né? Com base em todo o meu conhecimento como coach. Eu criei uma metodologia com base nisso para o imigrante de sucesso aqui. Então, eu vou mandar esse material para vocês, vocês vão conseguir preencher isso junto com a gente e saber o quanto vocês estão aí já prontos para poder vir para a Austrália. Vai ser muito, muito legal. Inclusive, você deve estar pensando aí, mas imigrante tem que ter habilidade? Tem, monte. Um monte. Um monte de habilidade, né? Tem que ser certeza. bem habilidoso. Olha, várias pessoas, eu tô pronto, muito bom, muito bom. Gente, legal.
Olha, vocês são demais. Tô amando fazer essas aulas aqui com vocês. Quero muito encontrar vocês amanhã aqui de novo, compartilhar as experiências com vocês. E coloque aí no Instagram de vocês também, nos stories, qual foi a parte que você mais gostou. Inclusive, printa, se vocês estão aí com o celular, assistindo pelo celular, printa essa tela aqui agora. A gente vai fazer até uma pose. Vamos pôr o Vic aqui também? O Vic vai aparecer aqui no final da Vic live, aqui, ó. Tá quietinho, dormindo, aqui, ó. Que bonitinho. Printa essa tela aí agora, a gente vai fazer uma pose. Clicou? Até barulho. Clicou aí? E compartilha nos stories de vocês, se vocês gostaram. E coloque qual foi a parte da live, dessa aula de hoje que vocês mais gostaram, que foi mais relevante, se ajudou vocês em alguma coisa, se esclareceu alguma coisa, que vai ser muito importante. Taga a gente vai ficar muito feliz de ver vocês aí participando nos stories, enfim, de todos. Isso aí. Obrigado a todo mundo que participou. E a gente se vê amanhã no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Exato, e amanhã a gente vai arrumar para também rolar lá no YouTube, tá bom, gente? Desculpa por hoje, mas amanhã vai estar funcionando normalmente, tá? Tchau. Grande beijo e até amanhã. Tchau!